Numa dessas nossas reuniões, nós estivemos falando um pouco sobre criatividade, lembram ou não? Criatividade no sentido, não no sentido técnico da palavra, no sentido, né, de invenções ou coisa parecida, mas no sentido da gente, como é que a gente sobrevive em épocas de crise. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de uma história diferente, a gente precisa crescer de uma maneira diferente, a gente precisa enfrentar a vida de um jeito diferente, a gente precisa enxergar o mundo de um jeito diferente, você precisa olhar a sua história de um jeito diferente. Se a gente não faz isso, nós caímos naquele velho jargão que diz: se você faz as mesmas coisas, como é que você vai esperar resultados diferentes? Certo? É insanidade pensar que as coisas vão mudar se eu ficar fazendo exatamente a mesma coisa. E eu dei o título para a nossa meditação nessa noite: Criatividade, aprenda a aprender. O aprender é uma coisa muito séria, e a gente tem a impressão de que isso é só coisa de criança. Na verdade, as crianças, elas aprendem o tempo todo porque elas fazem perguntas. Qual que é a pergunta mais importante que a criança faz? Por quê? Você ensina um negócio, por quê? Não põe a mão aqui, por quê? Não faz assim, por quê? Tem que dormir, por quê? Tem que comer, por quê? Ela toma banho, por quê? E a criança faz uma série de perguntas. E às vezes até os pais querem que ela pergunte menos, né? Porque fala demais, né? A criançada fica o tempo todo perguntando. E então esse estudo que eu peguei diz assim: tragicamente, essas pessoas, as crianças, acabam deixando de fazer perguntas. E isso acontece no período já da mocidade, da juventude, e daí para frente. E diz o seguinte: não é coincidência que nessa mesma época é quando a motivação e envolvimento dos alunos despencam. Eles não param de fazer perguntas porque perderam o interesse, é o contrário. Eles perderam o interesse porque eles pararam de fazer perguntas. O interesse acontece quando a gente faz perguntas. Acontece que a gente vai ficando adulto e a gente se torna adulto e a gente para de fazer perguntas. E nós achamos então que já entendemos a vida, já entendemos a história, entendemos tudo que está acontecendo aí na história e pronto, acabou, eu não preciso de mais nada. E aprender é uma necessidade, a gente aprende a vida inteira, e nós não podemos parar de aprender. Fizeram uma pergunta para 1.500, ou fizeram uma pesquisa com 1.500 CEOs de 60 países diferentes e de 33 indústrias. Quem fez essa pesquisa foi a IBM. Olha que interessante o resultado. A pergunta aí é a seguinte: o que é mais importante, a qualificação, qualidade, eu não estou conseguindo enxergar aqui a lei. Quais são as qualidades de liderança mais importantes nos últimos 5 anos? Número 1, criatividade. Número 2, integridade. Interessante. E daí vai caindo para outras coisas, pensamento global, influência, etc. Mas interessante, por que será que esses CEOs, esses líderes, esses diretores de empresas, etc., disseram que a mais importante qualidade na liderança, que eles acreditam ser necessário agora, para o tempo que a gente está vivendo, é criatividade? Por que vocês acham? Alguém sugere alguma resposta? Exato, na verdade a gente sabe por quê. O mundo está mudando numa rapidez incrível. As coisas não são como eram. A economia não está mais como era. Você tem que encontrar novos mecanismos para sobreviver no mesmo país, na mesma cidade, na mesma empresa, na mesma estrutura que você tem, só que você tem que encontrar outros métodos. O mundo está extremamente globalizado. As grandes empresas engolem as pequenas, não é assim? As médias engolem as pequenas, as grandes engolem as médias, e as mega engolem as grandes. Onde vai parar isso eu não sei.
E isso vai acontecendo numa violência enorme. E quando se pergunta, escuta, você que é um líder, o que você acha aí que os líderes precisam ter? Os caras falam criatividade, porque senão não sai dessa situação. Agora, para a gente ser criativo, uma das coisas que a gente precisa é aprender a aprender. A gente precisa voltar a fazer perguntas. Perguntas geralmente são vistas, ou pelo menos nós pensamos que elas são vistas, como perguntas inocentes, ingênuas e até bobas. Mas na verdade as perguntas são necessárias, porque se você não faz pergunta, você não aprende. O problema é que nós adultos, nós temos uma presunção, a gente acha que a gente já sabe. E aquilo que muitas vezes a gente está ouvindo, a gente fecha o filtro porque a gente diz, eu já sei, eu já estudei, eu fiz faculdade. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, hoje, né, da área de administração, quem aqui é da área de administração? Tem faculdade ou não? É da área de administração. Vários. Se você não continuar estudando, o que acontece com você? Você fica para trás. Se os médicos não continuarem estudando, nós, pacientes, estaremos perdidos, né? Porque as coisas estão mudando. Até os vírus são mutáveis numa velocidade enorme. Se os professores não mudarem, e assim por diante, nós estamos enfrentando novas situações, então nós temos que aprender a aprender. Isso me faz lembrar um texto da Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Essa palavra de Deus, através do profeta Isaías, é uma palavra interessante porque ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar significa argumentar. Vem conversar comigo, é isso que Deus está dizendo. Mas apresente os seus argumentos. Quais são os seus argumentos? E Deus vai apresentar os argumentos dele. Isso significa que nesse diálogo, nessa conversa, nesse perguntar e responder, existe o quê? Olha o final: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu sinto que as coisas, tudo está mudando rapidamente e mudando diante dos nossos olhos, não é? Vocês estão percebendo isso, não só na questão econômica. O mundo está mudando rapidamente. Aquilo que a gente não tinha a mínima ideia que poderia acontecer num país, hoje a gente fica sabendo ali no celular da gente, não é? Quando é que alguém poderia dizer o que o Tony disse aqui? Gente, eu estive na China semana passada. No ano de 1996, eu fiquei 30 dias junto a um grupo de missionários aposentados nos Estados Unidos. Eu fui para aprender inglês. E um dos missionários era professor de inglês e ele se ofereceu para me ajudar. Já um senhor, já nos seus 70 anos, e a turma toda lá, o mais novinho tinha 65. Mais novinho, eu tinha 30 e poucos anos. E ali fiquei com eles, etc. Eu me lembro de uma senhora em particular, já bem velhinha e quase cega, e andando ali com uma dificuldade enorme. E eu sentei do lado dela, comecei a conversar, e eu disse, a senhora foi missionária em que lugar? Eram todos missionários na África, todos aposentaram trabalhando na África. E eu perguntei para ela, quando a senhora foi para a África, quanto tempo demorou para a senhora chegar lá? Ela disse, 8 meses. Foi de navio. Isso, eu acho que antes da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa parecida com isso. 8 meses para ir. Imagina para chegar uma carta. O mundo mudou? Mudou muito rapidamente. Muito rapidamente. Existe uma teoria interessante, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, essa teoria nasceu de um psicólogo comportamental chamado Milgram. O Milgram, ele estudou, o que ele chamou, o estudo dele chamava-se Mundo Pequeno.
mundo pequeno. Ele queria saber de uma pessoa que não conhecia uma outra pessoa, se alguém mandasse uma carta para alguém que conhecesse alguém, que conhecesse alguém, conhecesse alguém, que chegasse naquela pessoa que ele queria, quantos passos, quantas vezes isso iria acontecer. E acabaram criando uma teoria que é chamada dos 6 degraus, ou 6 passos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, tem filme sobre isso, tem um monte de coisa a respeito disso. Hoje, alguns nem dizem mais 6, dizem menos do que 6, porque a gente tem uma facilidade para se comunicar muito grande. Quando a primeira vez que eu ouvi isso, foi muitos anos atrás, eu ouvi isso daí, eu achei interessante, e eu pensei assim, deixa eu fazer um teste aqui mental. Eu e o presidente dos Estados Unidos, que não sabe nem que eu existo. Bom, eu conheço uma pessoa daquela reunião que eu fui, ela é assessora de um senador americano. Pronto. Em 2 passos eu cheguei no presidente dos Estados Unidos. Olha aqui, é um negócio sério, né? É um negócio interessante. Você saber que alguém conhece alguém que conhece alguém, e eles dizem pelo menos em 6 passos. Isso significa o quê? Significa que também a informação ela passa com uma facilidade enorme, significa que as mudanças acontecem de uma forma muito rápida e que nós precisamos sobreviver num mundo assim. Como é que você sobrevive? Eu conheço ainda homens com 40 e poucos, 50 anos, que dizem, eu não gosto de mexer no computador, esse negócio é estranho, sei lá o que vai acontecer, esse troço aí eu não suporto. Você suporta, você não suporta, é uma ferramenta hoje que sem isso aí você está arcaico. Certo ou não? Eu conheço uma pessoa, quando eu vou na casa dele, ele está trabalhando, ele é representante comercial. Ele está trabalhando, a mesa da sala, que é uma mesa grande para 8 pessoas, está pelo menos metade da mesa lotada de papéis, lotada de notas, lotada de um monte de coisa. Um dia eu cheguei para ele e falei, por que você não faz tudo isso no computador? Eu não mexo essas coisas. Precisa perder a coragem, precisa perder o medo, precisa perder o medo. E precisa ser criativo. Eu já vi pessoas de idade, de mais de 60 anos, indo para a escolinha de informática para aprender a mexer naquele monstro chamado computador. E aprenderam. Não é bonito isso? A minha sogra, a mãe da minha esposa, ela usa celular, computador, comunica com a gente, Skype e não sei o que. A mulher é conectada. É impressionante, mas é uma coisa fantástica isso. Eu sempre digo para ela, que eu admiro demais, eu digo, olha, mas a senhora é fantástica. Ela disse, olha, mas eu gosto, eu tenho que estar... Se tem, eu quero. Ela fala assim. Quando eu chego com um aparelhinho novo perto dela, ela fala, eu quero esse. Aí eu estou perdido. Então, aprenda a aprender. Alguns pontos, alguns princípios interessantes para a gente. Primeiro, eu estou tirando agora da Bíblia alguns princípios aí. Vamos lá. Isaías 1,17, você pode ler comigo em voz alta o que está escrito ali, por favor? Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aprender tem a ver com atitudes também em fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Porque fazer o bem é um princípio espiritual fantástico que ajuda você a receber em troca. A gente não deve fazer para isso, mas isso vai acontecer. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Essa frase em inglês aí, do pastor Martin Luther King, ele diz o seguinte, o tempo é sempre... the time is always right to do what is right. Sempre há tempo para fazer o que é certo. Alguma coisa parecida com isso, né? É um joguinho de palavras no inglês, mas é tempos. O tempo é sempre correto, certo. É sempre o tempo está em cima da hora para você fazer o que é certo, para você fazer o que é correto. Número 2, aprenda a entrar em sintonia com as coisas de Deus. Jesus estava na casa de Mateus. Você conhece a Bíblia,
e sabe que Mateus é o primeiro evangelista, né? O primeiro livro que a gente tem ali dos evangelhos é Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, consequentemente odiado, um fiscal, né? Era odiado naquele tempo, só naquele tempo, né? E Jesus estava jantando na casa dele. E algumas pessoas chegaram e disseram: mas como é que o senhor faz um negócio desse? Vai comer na casa desse povo? E aí Jesus diz assim: ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: aprenda a entrar em linha comigo. Não inventa moda. Entre em linha com o meu pensamento. Não questione Jesus, não questione a Bíblia. Eu tenho dito, meu amigo, eu não sei o que você crê, não crê, se você crê na Bíblia, não crê na Bíblia, se você até crê em Deus ou não crê em Deus, mas eu vou te falar uma coisa, que é a minha experiência de quase 40 anos de vida de fé. Eu procuro obedecer a Deus, mesmo que eu não entenda, porque eu sei que Ele entende. Eu sei que Ele sabe, e eu sei que aquilo que Ele estabeleceu é o melhor para mim. Eu quero falar em linha com Deus, eu quero falar na mesma sintonia de Deus. Terceiro lugar, aprenda de Jesus diretamente. Esse convite que Jesus faz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quê? De mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Há muitas vozes no mundo, diz a Bíblia. Há muitas vozes no mundo. E há muita gente falando muita bobagem em nome de Deus. Posso usar uma frase aqui para te ajudar a entender o que eu quero falar? Sabe o arroz com feijão da nossa comidinha brasileira? Você já percebeu que ninguém enjoa comer arroz com feijão? Por exemplo, você não come macarrão todo dia, lasanha todo dia, você não come feijoada todo dia, mas o arrozinho com feijão não faz mal para ninguém, não é? É uma benção, né? Está ali. O que eu quero dizer é: fique naquilo que é simples. A fé é simples. A vida com Deus é simples. Igreja tem que ser simples. Uma reunião como essa tem que ser simples. Por quê? Porque Jesus é simples, é humilde. Agora, tem gente que inventa moda. E eu digo para as pessoas: pare de inventar moda, pare de ficar arrumando sarna para se coçar, como a gente fala. Vai no arroz com feijão. O cara nunca leu a Bíblia, já inventa outra coisa. Nunca estudou as Escrituras a fundo e já inventou uma doutrina. Tem uns caras aí que eu não sei o que passa na cabeça desse povo. E quando eu falo esses caras, eu não estou falando eu estou falando de religiosos, eu estou falando de pastores, de padres, de gente que deveria, tem obrigação de estudar as Escrituras. Eu tenho obrigação de estudar a Bíblia. Eu tenho obrigação de estudar essas coisas. Isso é minha obrigação. Porque eu vou prestar contas diante de Deus. A Bíblia diz que aqueles que ensinam vão passar por duplo juízo. Por quê? Porque eu estou ensinando alguém que pode fazer uma coisa certa e pode fazer uma coisa errada, que pode andar bem e pode andar mal. Eu posso ajudar uma pessoa a crescer e eu posso matar uma pessoa. Os líderes têm esse poder. Isso é terrível. Eu ando miudinho, gente. Passinho de bebê, como diz o outro. Um passo de cada vez. Então, cuidado, viu? Você que ouve muita coisa, e muita história, muito não sei o quê. Cuidado. Vai devagar. Isso não quer dizer não ter fé. Isso tem a ver com prudência. É outra coisa. Quarto lugar, qual é o caminho correto e bom? Jeremias 6,16, é lindo esse texto, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Qual que é o caminho correto? E por que ele fala em veredas antigas? Porque nem tudo que é novo é bom, né, gente? Tem muita coisa que foi estabelecida na história que é importante.
Se você entrar hoje no site da Câmara Federal do Brasil, tem lá uma pergunta. Vote aqui. Você aceita a família como sendo a união entre um homem e uma mulher? Para que perguntar essa baboseira? Fala para mim. Não, é que o conceito de família... Olha, com todo respeito, viu, gente? Eu tenho respeito pelas pessoas, mas eu não tenho respeito pela heresia às veredas antigas. Isso eu não tenho respeito. O cara falar que 2 homens viram um casal é contra a língua portuguesa. Um casal, 2 homens é um par, uma dupla. 2 mulheres é uma dupla. Vai chamar isso de família? Eu gosto do Enéas. Lembra do doutor Enéas, falecido? Vocês lembram disso? Não? Um dia ele estava assim numa Roda Viva é aquele programa, Roda Viva. E um repórter, deu dó daquele repórter, um moço inteligente, fez uma pergunta para ele: o senhor é contra o homossexual? Não sei o quê. Ele falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. 2 homens não formam uma família. Aí o repórter caiu na besteira de falar: essa é sua opinião ou o senhor aprendeu de algum lugar? Ele disse: moço, não existe filho sem a união de um espermatozoide com óvulo. Aquele jeitão do médico doutor Enéas. Enéas, meu nome é Enéas. Né? Saudade desse povo que tem coragem de falar essas coisas. Qual é o caminho? Vai na vereda antiga. Está escrito já está determinado, o caminho já está determinado. Eu tenho respeito pelos homossexuais, tenho amigos homossexuais, tive parentes homossexuais. Veja que eu disse tive, porque eu tive e tenho. Um morreu de AIDS e o outro está morrendo, infelizmente. Infelizmente, uma tristeza tremenda. Mas eu amo as pessoas, eu amo. Mas não queira que eu engula. Gente, é vereda antiga. Está encravado no mundo, na história, as coisas. Ele diz: procure, abra os seus olhos, acorde. Cuidado com nem tudo que é novo é bom, gente. Nem tudo que é novo é bom. Cuidado. E aí a gente precisa se esforçar, gente. Algumas coisas a gente precisa fazer para a dinâmica do aprendizado. A primeira coisa é não se isolar. Não suba numa montanha e diga: eu já sei, todo mundo é ignorante, ninguém sabe de nada, eu sei de tudo. Não faça isso, não se isole. O texto bíblico de Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não se isole. Eu tenho dito para você: arrume amigos, faça amigos, converse com as pessoas, pergunte, não dê uma de sabichão. Tem gente que a única coisa que sabe fazer é dar aula para os outros. Eu, com esse negócio meu de ser pastor e estar sempre ensinando, um dia meus filhos me deram uma bronca. Ô pai, só vai ficar ensinando? Tipo, vamos conversar? Eu caí em mim e falei: gente, olha eu dando aula aqui. Porque eu estava tão acostumado o tempo todo, é aconselhamento, é falar com alguém, é não sei o quê, alguém pergunta alguma coisa, não sei o quê, e eu sempre: olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Aí eu cheguei em casa: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. O pessoal: para um pouco, não é aula, vamos conversar. E a coisa mais gostosa hoje que eu tenho é perguntar para os meus filhos: e aí, filho, como é que é isso? E o seu trabalho? O que você faz? Mas isso é assim? Eu tenho um filho que faz economia. Eu cheguei para ele e falei: filho, eu não entendo nada de economia. É isso aqui, por que isso? Por que daquilo? Por que daquilo? Eu não entendo, eu quero saber, eu quero aprender. Eu me considero um cara que estuda, eu gosto de estudar. E eu preciso estudar. Se eu parar de estudar, eu estou perdido. Agora, se eu sentar numa cadeira e achar que eu já sei tudo, então não fique sozinho. Faça amizade. Segundo, olhe para outra pessoa. Olha que interessante, 1 Coríntios 10:24, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Ou seja, buscar o interesse de uma outra pessoa faz você crescer, faz você desenvolver as suas capacidades, a sua simpatia e empatia, faz você desenvolver
o seu coração que olha para o outro e diz, bom, o outro está precisando, eu não quero olhar só para mim. Faz parte do aprendizado você olhar para o outro, coloque a sandália do outro. Coloque a sandália do outro. Número 3, aproxime-se de gente sábia. Leia comigo em voz alta, Provérbios 11, 14, por favor. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, o que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo? Gente, não estou falando de política, o que é que está acontecendo com o Brasil? O povo está cada vez pior. Nós temos mais violência do que nunca, e não vem falar para mim que isso é mundial, porque não é. Nós temos menos pessoas educadas do ponto de vista da educação mesmo, eu não estou falando de título. Um dia eu estava conversando com o proprietário de uma das maiores escolas aqui do Brasil, de uma universidade, mais de 40 mil alunos só de EAD. Ele falou assim para mim, os alunos que entram na nossa universidade são analfabetos funcionais. Sabe aquele cara que sabe, ele foi alfabetizado, ele tem alguma noção de alguma coisa, mas se você der para ele a conexão entre isso e aquilo, ele não sabe. Se mandar fazer uma interpretação de texto, ele não entende. Eu fui fazer um curso, os cursos de teologia, até pouco tempo atrás, os cursos de teologia no Brasil eram chamados de cursos livres. Ou seja, eles não eram aprovados pelo MEC. E recentemente, então, várias universidades, com curso de teologia, resolveram, então, oferecer aos já formados em teologia o diploma do MEC através de um processo. Você vai lá estudar. Então, eu voltei para a escola, fui para a Universidade Mackenzie. Quando eu fui fazer o vestibular, o dia que eu cheguei para fazer vestibular, eu olhei, alguns caras eu já conhecia, é tudo da área de teologia, é pastor, é professor, é não sei o quê, e eu olhei e falei, eu não passo, não vai dar. Doutor fulano de tal, o outro é doutor também, o outro é professor de teologia, o outro estudou nos Estados Unidos, o outro estudou não sei aonde. Eu falei, eu, coitadinho, fui pastor a minha vida inteira, depois que saí da faculdade, tentei entrar umas 2 vezes para fazer mestrado, etc., não consegui por força do trabalho e por falta de dinheiro. Eu estou perdido. Mas vai ser lavado aqui. Eu já fui para o vestibular assim. As perguntas eram simples. Eu respondi as perguntas. Aí veio a redação. A redação tinha um texto bíblico, um texto de um jornal e um outro texto, não sei de onde, um artigo qualquer. Tinha 3 textos. E eles diziam assim, interprete e escreva sobre o assunto em pauta. Só isso. Eu levei um susto quando eu passei em 5º lugar. E a maioria dos doutores não passou. Queriam entrar com um processo contra a universidade, por que eles não passaram? E aí eu cheguei a uma só conclusão. Eles não passaram, porque eles não sabiam interpretar o texto. Eram 3 textos, porque as perguntas eram simples. O rolo estava na redação. O que eu quero dizer para você não é que eu sou super isso. Não, eu tive, graças a Deus, tive bom estudo, boa escola. Meu pai, muito simples e muito pobre, fez de tudo para me pagar a escola boa. E eu aproveitei. Fui excelente aluno, louvado seja Deus. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você anda com os sábios, você é incentivado a buscar sabedoria. Se os seus amigos só falam de futebol, mulher e churrasco, o que você acha que vai sobrar no teu cérebro? O que é que eles estão passando para você? Cachaça. Eu deixei a cachaça junto com o churrasco. Estão entendendo?
Você quer ser mais sábio? Ande com gente sábia. Você quer ficar mais culto? Ande com gente culta, porque esse pessoal puxa você. A conversa é outra conversa. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão dos conselheiros, a verdadeira sabedoria. Querido, nós não estamos para brincadeira no tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Certo ou não? A maioria de vocês não ganhou nada na Copa, certo? Certo ou não? Estou certo ou não? Tiveram prejuízo na época da Copa. Quem ganhou dinheiro, vamos deixar para lá. Quem ganhou dinheiro, certo? Foi quem fez estádio ou quem encomendou o estádio. É esse pessoal que desviou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Agora, qual que é a filosofia de se fazer uma Copa num país que está em desenvolvimento? É a filosofia do pão e circo. Eu dou para você um pouco de prazer, e o tiro saiu pela culatra, porque 7-1 não é prazer. Concorda? Foi um desespero, foi uma angústia. Com todo respeito aos alemães e descendentes de alemães aqui, parabéns. Fizeram o melhor que puderam e fizeram muito bem feito. E o que não sai da minha cabeça é o técnico dizendo assim para os jogadores: menos, pessoal, chega. Já estamos matando, os caras vão morrer, eles vão se suicidar no meio do campo. Chega, não faz mais gol não, por favor. Já está bom, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: como é que você, com a sua empresa, que não tem nada a ver com a Copa, não tem nada a ver com o estádio, não tem nada a ver com a Alemanha nem com a seleção do Brasil, como é que você vive numa situação onde não há sabedoria? É isso que eu estou falando. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma notícia: cartilhas com cenas obscenas, com desenhos obscenos, para explicar sexo para criança de 7 a 11 anos. Eu vi o desenho. Na minha época de moleque, do mundo sem Deus, era aqueles livrinhos de sacanagem. Hoje ele é feito pela Secretaria da Educação e da Saúde do Brasil. É isso aí, não havendo sábia direção, cai o povo, e cai mesmo, cai a moral, cai a intelectualidade, cai a cultura, cai tudo. O que é que se espera de um país, né, que assiste, como nós assistimos, uma corrida presidencial absolutamente ridícula? O que é que se espera de nós? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não fique esperando nada de Brasília. Meu amigo, dê nó em pingo d'água. Aprenda, reaprenda, busque entendimento, ande com gente boa, ande com gente sábia, junte-se com cabeças pensantes e faça alguma coisa e dê a volta por cima na sua vida, porque é isso que Deus quer que você faça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Seja sobre esse povo, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos dia após dia. Um dia de cada vez, mas um dia com sabedoria. Ajuda-nos a perguntar para a Bíblia, a perguntar para as pessoas que sabem mais, a perguntar para as pessoas sábias, a perguntar para aqueles que estão crescendo, a perguntar para aqueles que estão se desenvolvendo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos humildes. E a nunca nos esquecermos que o Senhor tem o melhor para nós, mas que o Senhor deu para a gente força de vontade, inteligência e energia para a gente colocar em prática para o bem, para fazer o bem, para lutar pelo bem, para escolher o bem, para andar no caminho correto, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.